Boa noite. Começa agora mais um programa Uninove Entrevista especial sobre economia. O tema de hoje é o mercado GLS e como ele tem se desenvolvido no Brasil. Para falar sobre o assunto, teremos 3 convidados envolvidos diretamente com o setor. No primeiro bloco, entrevistaremos Franco Reinaldo, militante formado em gestão de empresa turística pelo Instituto de Ciência e Turismo de Florença, na Itália, com especialização em marketing e comunicação, e que nos ajudará a traçar um perfil do consumidor GLS. No segundo bloco será a vez do Sr. Newton Cruz Paiva, representante da ABRAT, Associação Brasileira de Turismo GLS, um dos setores de viagem de maior expansão nos últimos anos. O terceiro bloco contará com a presença do Dr. Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada LGBT de São Paulo, o evento responsável pelo segundo maior retorno econômico para a cidade. Na década de 80, profissionais da área de propaganda passaram a investigar as diferenças nos padrões de consumo entre determinadas culturas e subculturas. O chamado single consumidor foi o primeiro a ser analisado, já que o conceito de família estava mudado e surgia um novo tipo de cliente, o que mora sozinho. Isso fez com que a maioria das empresas criassem produtos para esse público específico. Essas mudanças iniciais geraram novas pesquisas segmentadas e novos resultados. Graças a um estudo realizado na década de 90, mais exatamente na Europa e nos Estados Unidos, o mercado homossexual surgiu diante dos olhos das empresas mais liberais. Mesmo com o preconceito contra a comunidade homossexual, associada a vários fatores, o mercado publicitário e a economia internacional voltou-se para essa expressiva parcela da população, criando produtos e serviços específicos. Nascia assim o mercado GLS. Estamos em nosso estúdio com Franco Reinaldo, especialista em marketing e comunicação e que atualmente dirige o Museu da Diversidade. Boa noite, Franco. Boa noite. Para começar nossa entrevista, Franco, afinal, é mercado LGBT ou GLS? Por que dessas siglas? Essa sua pergunta é muito pertinente. A gente tem essas duas siglas porque cada uma tem uma característica diferente, né? LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ela é usada quando a gente fala em direitos humanos, conquistas de direitos, né? Porque isso atinge toda essa população, essa comunidade de uma maneira geral. Agora, quando a gente fala de mercado, como a gente fala de características de consumo, a gente usa a sigla GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Aí a gente está falando de um consumidor que tem uma característica específica de se envolver com pessoas do mesmo sexo. Né? Que isso seria diferente das travestis e transexuais, que tem um comportamento de consumo diferente. Então a gente hoje já tem um mercado chamado de mercado trans, que vai falar diretamente para eles e elas, né? E os bissexuais, na verdade, não entram nessa sigla, por quê? Quando estão, né, convivendo como heterossexuais, digamos assim, se comportam como um consumidor heterossexual ou como consumidores homossexuais, entrariam nessa sigla GLS. Né? Essa basicamente é a diferença. Certo. Né? Já que você falou um pouquinho mais de mercado, já começa definindo para a gente qual é o perfil desse consumidor. Olha, o perfil do consumidor GLS tem várias características. Né? Brevemente, nos Estados Unidos se convencionou chamá-los de DINKs, né? Double Income No Kids, ou seja, em geral os gays e as lésbicas, quando são casados, têm a dupla renda, mas não têm filho. O que significa que esse gasto que iria, né, na educação, em fraldas, enfim, tudo isso que cerca, né, os filhos, é direcionado nas compras, no consumo, em turismo, em lazer, enfim, cultura, né? Isso é uma característica muito específica, né? Além disso, você tem essa questão que até aparece na reportagem que a gente viu da questão do single, né? do consumidor single, que também tem características específicas. E a característica de sofrer preconceito, de exclusão, isso faz com que ele se torne um consumidor mais exigente, né? E, portanto, ele também busca, por essa característica de estar excluído, buscando essa inclusão, ele se prepara um pouco mais, né? Ele tem a facilidade de fazer um plano de carreira, né? Também porque, em geral, nesse tipo de relacionamento, o filho não acontece por acaso, né? Quando esses casais querem ter filho, eles planejam para isso. Então, isso faz com que eles possam
planejar sua carreira, planejar os seus estudos, isso vai ter um reflexo ali no seu poder de consumo mais para frente. Normalmente esse público então é mais instruído. Eles investem bastante em educação e tudo mais, e até para melhorar na carreira, no trabalho? Na verdade, por conta dessa característica de terem filhos quando eles desejam, se preparam para isso, você vai ter condição de uma forma, planejar a tua carreira, investir nos seus estudos de uma maneira mais centrada, exatamente. E quais são os tipos de empresas que se interessam por esse mercado? Olha, hoje em dia porque você tem características diferentes. Por exemplo, você pode ter uma empresa que é uma empresa de mainstream, uma grande empresa, que procura divulgar os seus produtos para o segmento, né? Você tem outras empresas que desenvolvem produtos específicos para o segmento, como é o caso, por exemplo, da American Airlines. Ela é uma empresa grande, mas que tem dentro da sua empresa uma área dela que trabalha produtos específicos, né? E a terceira característica são empresas que nascem e pensam somente no mercado, né? Como você tem no mercado editorial, no mercado de viagem. Então, na verdade, qualquer empresa pode acessar o segmento, né? Desde que tenha ou um produto, desenvolva um produto específico, ou tenha uma comunicação feita, né? Mas você acha, Franco, que os LGBT, eles têm percebido essa preocupação das empresas com as suas necessidades? Eles notam isso? Ah, com certeza. Isso é muito claro. Por exemplo, quando você tem uma empresa que faz uma propaganda, por exemplo, você tem casos como a Levi's, que fez a mesma propaganda, né? Era uma propaganda de um cara que, quando ele vestia a calça, subia uma cabine telefônica e aparecia uma menina, né? Eles fizeram uma versão, quando ele fazia isso, subia a cabine e aparecia um homem. Então, eles fizeram isso. O público recebeu bem. Exatamente, né? Então, você tem uma série hoje de empresas que sabem disso. A gente está falando em 10% da população, né, que se identifica, né, que é quem aparece que identifica como gay ou lésbica. Então, é um mercado nada desprezível, né, para uma empresa. E esse público geralmente se fideliza a essas marcas, eles geralmente se tornam fãs delas. Ah, com certeza, porque quando uma empresa fala para esse segmento, ele percebe, ele entende que essa empresa é o que a gente chama hoje de friendly, né, uma empresa amigável. Então, ele passa não só a consumir os produtos dessa empresa, mas também divulgar essa marca, né? Como eu acho que é uma característica de todas as pessoas que se sentem excluídas, né, do mercado. Por exemplo, a população LGBT não se enxerga, né? Não se enxerga nas imagens, na publicidade, né? Porque a gente tem um mundo, né, que é heterossexual, né? Então, quando você vai ver que seja sei lá, um pôster, né, você vai ver sempre a característica de um casal hétero. Então, quando uma empresa faz isso, esse gesto, né, é muito sintomático que o mercado reage imediatamente, o segmento reage e passa a proteger essa marca, a consumir, entendeu? A vê-la assim. Recentemente, o Banco do Brasil ele até liberou uma nova campanha no Facebook, se eu não me engano, falando de financiamento voltado somente para casais homossexuais. E eles fazem até uma linha de crédito especial para essas pessoas. Você acha que o público gosta realmente disso? Eles gostam desses produtos exclusivos para eles? Assim como a Tecnisa também, que é uma construtora que também colocou até uma peça colocando assim 2 cuecas penduradas no varal e falando, um dia vocês vão morar juntos. Sim. Você acha que esse tipo de atitude é bem recebida pelo próprio público LGBT? Não, com certeza. E às vezes são coisas muito simples. A gente fez uma consultoria um período para um banco e era muito engraçado que o sistema deles, quando você fazia o seguro, quando você colocava a pessoa que era beneficiário, quando você colocava, por exemplo, se era um homem, e aí você digitava, ele falava assim, o seu companheiro, quer dizer, o seu beneficiário não pode ser do mesmo sexo. Que era uma bobagem, que a gente consertou isso, porque isso, né? Então, às vezes, são coisas tão simples que você, na sua empresa, faz no seu dia a dia, ou como você está falando, com uma propaganda ou algo assim, que faz com que essa população reaja positivamente à sua marca, ao seu produto. Né? E você acha que o movimento de peças partidárias dentro da política atrapalha o crescimento do setor?
Não, eu acho que o que acontece, por exemplo, esse embate de misturar política com, né, que a gente tem visto recentemente, eu acho que é lógico, ele é prejudicial para um segmento que já sofre tanto preconceito, que já sofre violência, e se mistura, né, quando a gente vai falar de política, isso é muito ruim, né, é lógico que prejudica o segmento, né, isso não tenha dúvida. Agora, o que a gente sabe por experiência lá fora, que na verdade, por exemplo, teve uma campanha contra a Disney, porque na Disney acontece o Gay Day todo ano, né? Então, algumas igrejas mais fundamentalistas fizeram um boicote e a Disney, na verdade, nem tomou conhecimento e eles acabaram o boicote. Ficaram fazendo boicote durante 4 anos, não teve efeito nenhum e se perdeu. Então, a gente sabe que isso não muda nada. Mas eu acho que tem uma série de pessoas que se aproveitam disso, né? Enfim, para outros fins. Vamos ver agora um pouco da história desse novo mercado. Na década de 90, junto com uma maior mobilização política e uma militância mais atuante, surgiu um novo mercado de consumo. No começo quase artesanal, hoje o mercado GLS movimenta milhões e não está mais restrito à produção própria. E aí comecei a produzir camiseta, meia, corrente. Em 1997, teve o 9º encontro da ABGLT no Hotel São Rafael, aqui em São Paulo. E eu fui convidada para expor. E foi aonde eu fiquei muito feliz, porque onde as pessoas começaram a me dar valor ao meu produto. Com o mercado estimado em 25 milhões de consumidores, segundo o IBGE, as empresas brasileiras foram percebendo o quanto estavam perdendo. Cada vez mais, o comércio em geral e as grandes empresas percebem que o consumidor GLS não se encontra em guetos, mas que eles estão por todas as partes. O fato de ser exigente e ter um potencial de compra 30% maior que o dos heterossexuais com a mesma faixa de renda tem chamado a atenção de novos empresários. Estratégias de marketing têm sido criadas pensando no Pink Money. Hoje, essa fatia enorme de potenciais consumidores já é fonte de estudo de hábitos de consumo. Eu acho que tem questões que são muito fortes e comuns à grande maioria do público, aí eu vou dizer público gay aí nesse sentido, público lésbico também, mas acho que de uma maneira diferente. Acho que tem essa questão de você buscar um consumo muito maior de turismo, lazer, moda, coisas ligadas à informação, novas tecnologias. Acho que são características desse público que consome muito mais vorazmente isso, porque a informação para esse segmento, para a gente, é uma moeda muito importante, né? Vai ser usada como uma maneira de reconhecimento, de inserção. Franco, você viu aí na reportagem que realmente atesta aquela informação de que a gente conversou, de que as grandes empresas estão se preocupando cada vez mais com esse público. Mas você acha que isso ajuda na militância e na luta pelos direitos? Ah, com certeza. Quer dizer, eu acho que eu ouvi de um ministro, a gente foi fazer uma visita no Canadá, numa dessas viagens, e um ministro canadense, ele diz isso, que o preconceito a gente vence de 3 formas, né? Pelo coração, quando a gente tem alguma relação com alguma pessoa querida, né? Pela cabeça, quando a gente entende, estuda, ou se não funciona nenhuma dessas duas, pelo bolso mesmo, né? Então, quando você tem um segmento que consome... A gente viu isso acontecer aqui em São Paulo, né? A Parada é o grande exemplo disso, que muita gente era refratária ao evento, o segmento de hotelaria e turismo, e hoje todo mundo se preparando, todo mundo se volta para esse evento, que é um dos mais importantes da cidade, né? Que movimenta milhões, né? Então, eu acho que é importante, sim. E uma última pergunta, Franco. Há uma utilização cada vez maior pelo público simpatizante por esse serviço, certo? Os empresários, eles estão preparados para isso? Olha, eu acho que é um processo. A gente está em processo de preparação, né? Então, você tem... Porque, por exemplo, no caso específico, quando a gente fala no mercado, no consumidor GLS... Quer dizer, você tem uma série de características que você precisa trabalhar desde o atendimento. Por exemplo, quando você fala para atender as travestis transexuais, você tem que entender uma série de questões como o tratamento, o nome social, né? Mas hoje você já tem uma série de empresas e consultorias que estão ajudando essas empresas a saber como tratar, como se comunicar, como lidar e como desenvolver produtos, né? Eu acho que são, como qualquer outro segmento, você tem características específicas que você precisa observar ali na hora de você estar tentando acessar esse segmento. Certo.
Franco, muito obrigado mesmo pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui. E fica à vontade para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho que hoje em dia a empresa que não se preparar para não só o segmento LGBT, mas que se preparar para atender às diferenças, né, ela está um pouco fadada ao fracasso, né? Hoje em dia a gente sabe que essa mudança de trabalhar entendendo a característica de cada consumidor é muito importante para qualquer empresa que queira ter sucesso no mercado. No próximo bloco falaremos sobre o mercado de turismo GLS. Voltamos em instantes. Tradição de mais de meio século de ensino. Modernos laboratórios e bibliotecas. Corpo docente qualificado. A maior instituição de ensino de São Paulo. Cursos dinâmicos e atualizados. Localização privilegiada. Mais de 100 mil alunos. Preço justo que cabe no meu bolso. Mestrado e doutorado recomendados pela CAPES. Cursos com excelente conceito no MEC. Entendeu agora por que eu escolhi a Uninove? A Uninove é sempre 10. O turismo GLS é um segmento que se encontra em expansão e vem alcançando um número considerável na economia mundial e também nacional. Foi pensando em um bom atendimento ao público em geral e na expansão do turismo para os homossexuais que a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes, a ABRAT GLS, foi criada em 28 de junho de 2004, Dia do Orgulho LGBT, visando o comprometimento das empresas no bom atendimento ao público, oferece treinamentos, palestras e a realização e apoio em eventos relacionados com essa temática. A missão inicial da associação foi a de contribuir para o sucesso do turismo GLS no Brasil, divulgando o Brasil internacionalmente como destino amigo da diversidade, com ética e qualidade, ajudando assim o aumento do respeito às diferenças na sociedade brasileira. O quadro de associados, assim como os eventos realizados, vem crescendo de forma significativa para o mercado turístico LGBT, que atualmente conta com cerca de 100 empresas associadas. O Uninove Entrevista está de volta e hoje estamos falando sobre a economia GLS. Agora vamos conversar com o Sr. Newton Cruz Paiva, representante da ABRAT, Associação Brasileira de Turismo GLS. Boa noite, Newton. Boa noite. O setor GLS tem cada vez mais se tornado uma parcela importante no mercado turístico. Como as agências têm se preparado para isso? As agências têm se preparado de uma forma geral por meio de cursos que a ABRAT fornece, né, uma forma de capacitação específica para o mercado. Certo. E por que a comunidade LGBT viaja tanto? Você tem o Double Income, como é mais conhecido internacionalmente, que é a dupla renda. Isso é o que normalmente acontece. Então você tem uma dupla renda entrando e as pessoas, no caso desses casais principalmente, não têm normalmente filhos. Então isso faz com que eles procurem mais investir pessoalmente do que no caso com filhos. Então isso faz com que normalmente, na grande maioria, você tenha uma parcela de gente viajando mais. E normalmente eles gostam de investir mais em viagens? Em viagens e cultura, lazer. Certo. E a ABRAT, ela realiza cursos e simpósios para seus associados. Não há uma redundância, já que essas empresas já são direcionadas para esse mercado? Não, porque apesar da maior parte das agências voltadas ao público LGBT são formadas por pessoas LGBTs, elas não têm o conhecimento necessário de certas particularidades, então por isso os cursos. Vamos ver agora uma matéria sobre investimentos no turismo GLS. Quem escolhe um roteiro turístico gosta de se sentir à vontade e ter suas necessidades atendidas. Por isso, o turismo está cada vez mais segmentado. O turismo LGBT cresce cerca de 20% ao ano, e esse crescimento vem se refletindo no Brasil, que em 2012 investiu 15 milhões de reais no setor. Esse investimento tem retorno garantido, já que é um público que gosta de gastar em viagens. Além de possuir grau de instrução maior e gastar cerca de 30% a mais do que os héteros, os LGBTs são turistas que viajam em média até 4 vezes ao ano para destino de longas distâncias. Viajo 3 vezes por mês, pelo menos, a trabalho, então viajar faz parte da minha rotina. E eu também viajo para simplesmente conhecer novos lugares, conhecer novas culturas. Segundo analistas, o turista LGBT não se importa em pagar um pouco mais, desde que ele tenha um nível de conforto e o retorno que ele pretende ao se deslocar para um destino.
Hoje, as agências de viagem já oferecem produtos exclusivos e direcionados a esse público. São pacotes de intercâmbio, turismo de férias, ecoturismo e o chamado turismo temático, com circuito de festas e grandes cruzeiros. Quando chegam ao destino, os LGBTs costumam frequentar teatros, visitar museus e ir a parques. Outras áreas de interesse são bares, restaurantes e comércio em geral, fazendo que o Pink Money circule por várias áreas da economia local. Qualificar quem trabalha em turismo para receber esse público específico é uma das metas do Ministério do Turismo. Realizamos dois momentos de capacitação, buscando dar informações, porque muitas vezes é por falta de informação que o empresário não estrutura o seu empreendimento ou não prepara o seu pessoal para atender às necessidades dos públicos diversos que consomem turismo, em especial o público LGBT. Acompanhamos aí na reportagem até isso que você comentou, de que eles também procuram cultura além de viagem, né? Agora, a respeito do mercado, Newton, ele está realmente em expansão? Sim, está em expansão, mas porque é aquele teu negócio, diferente, por mais que você tenha uma crise externa, entendeu? Ainda essa população é uma população ainda que mantém um padrão de vida elevado. A crise não afeta, então? Afeta, mas não tanto. Não. E você não acha que o Brasil entrou tarde nesse mercado? Eu acho que foi tudo no tempo. Entendeu? Nós saímos há pouco tempo de uma ditadura que, infelizmente, foi uma coisa que prejudicou bastante a comunidade LGBT de uma forma geral. Sofremos reflexos até hoje disso. Então, quer dizer, não adiantava nós sentarmos a abrir alguma coisa naquela época. Eu acho que nós estamos entrando no tempo certo. Certo. Quais são as principais organizações internacionais que regem o turismo GLS? Eu queria saber se o Brasil se faz presente nelas. A principal é o IGLTA, que é a International Gay Lesbian Travel Association, que a sede fica nos Estados Unidos. O Brasil faz parte, sim. Inclusive, a própria BRAT é uma das associadas ao IGLTA. Né? E tem bastante empresa hoje que faz parte. Certo. E como última pergunta, nós gostaríamos de saber o que fez o Brasil entrar na rota do turismo GLS tão fortemente. Tem alguma explicação? O investimento próprio governamental que houve. Ano passado nós tivemos um evento forte do GLTA em Florianópolis, já houve esse mesmo um evento parecido no Rio de Janeiro. O Recife estava entrando nessa também. A cidade de São Paulo, por meio da SP Tours, também tem feito bastante investimento nesse sentido, a própria capacitação, no caso das empresas, para isso, e a abertura da cabeça do empresário em receber esse público bem. O próprio povo brasileiro é um povo bastante hospitaleiro. Nós temos nossas praias, nós temos o nosso Nordeste, que faz com que atraia também esse público para cá. Né? Além disso, você tem São Paulo e Rio de Janeiro, que são dois polos realmente bastante fortes para isso. O público, então, internacional se sente bem recebido aqui e bem acolhido pela população brasileira? Sim, bastante. Newton, obrigado pela sua presença e por essa conversa, e agora fique à vontade para suas despedidas. Agradeço à Uninove, a você, Cristiano, aos telespectadores, e se precisarem de alguma informação, por favor, entre em contato conosco, no nosso site www.abratgls.com.br. Obrigado, boa noite. No próximo bloco, o tema é a maior parada LGBT do mundo e o que ela gera economicamente para a cidade de São Paulo. Voltamos já. Tradição de mais de meio século de ensino. Modernos laboratórios e bibliotecas. Corpo docente qualificado. A maior instituição de ensino de São Paulo. Cursos dinâmicos e atualizados. Localização privilegiada. Mais de 100 mil alunos. Preço justo que cabe no meu bolso. Mestrado e doutorado recomendados pela CAPES. Cursos com excelente conceito no MEC. Entendeu agora por que eu escolhi a Uninove? A Uninove é sempre 10. A parada LGBT da cidade de São Paulo aconteceu pela primeira vez em 1997, um ano após a primeira manifestação do orgulho gay no Rio de Janeiro. A cada ano, o número foi crescendo, até que em 2008 já era considerado o maior evento a céu aberto do mundo, com 3,5 milhões de participantes. Segundo dados do fim do ano de 2012 da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Parada Gay Paulistana se tornou o segundo maior evento econômico da cidade, gerando uma receita de 188 milhões de reais, atrás apenas da Fórmula 1, que gera 238 milhões. No mesmo levantamento, a parada é o maior evento quando se trata de atrair turistas. São 405 mil visitando a capital. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo, na semana do evento, os turistas permanecem de 5 a 8 dias na cidade, e a ocupação dos hotéis passa de 50% para 80%, sendo que na região da Paulista a ocupação chega a ser quase de 98%.
O Uninove Entrevista de hoje está abordando a economia GLS. Estamos em nossos estúdios com o advogado Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada LGBT de São Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Pode ser só Fernando. Só Fernando? Ok. Só, não precisa do título. Então, Fernando, como a Parada de São Paulo se tornou um evento tão importante economicamente? Bom, nós começamos em 97 com um público de 2.000 pessoas e hoje nós agregamos, na última edição em 2012, 4 milhões de pessoas. E isso gera para a cidade uma renda per capita na economia, quer seja na diversão, na hotelaria, na alimentação, que eu considero uma das maiores, maior até que a da Fórmula 1. Você acha que toda essa importância econômica ela se reflete também na organização do evento? Olha, infelizmente, a gente tem uma dificuldade, um preconceito por parte da iniciativa privada em patrocinar o evento, em colocar a sua marca com apoio da comunidade, com apoio para a comunidade LGBT, né? Quer seja para a parada, quer seja em projetos sociais. Eles buscam somente quando interessa como consumidor, como um grande público, um público que tem um grande potencial, mas em retorno para a comunidade quase nunca vem nada. E por que você acha que essas empresas não querem aliar o nome ao evento ou mesmo não querem apoiar? Então, primeiro, o preconceito mesmo, a homofobia que existe e a pressão de religiosos fundamentalistas e de outros segmentos da sociedade que tem um atraso, não consegue acompanhar as modernidades e as regras novas da sociedade, né? E quais são os principais benefícios que a parada traz para a cidade de São Paulo? Bom, além do emprego, né, de gerar emprego, de gerar renda para a cidade, ela traz um grande benefício para a comunidade LGBT, porque ela traz uma visibilidade. Ela traz à tona, mesmo contra essas pessoas e mesmo contra o preconceito, ela traz à tona a discussão de temas que a sociedade tenta empurrar para debaixo do tapete. Certo. E esses benefícios, eles retornam para a comunidade LGBT? Nessa forma de visibilidade, sim. Hoje se você for pensar, quando começou a parada em 97, nós não tínhamos nenhuma legislação específica, nenhuma proteção específica. Hoje a gente já tem reconhecido direito de pensão, reconhecido as uniões, quer seja união de fato. E no estado de São Paulo já você pode casar normalmente, ir num cartório e formalizar essa união. E principalmente a demonstração da homofetividade, né? Porque não é só a parte legal que a gente busca e que a gente quer visibilizar. A gente quer ter o mesmo direito que um casal hétero tem de sair na rua de mão dada, ou de trocar um selinho, ou de abraçar num arrombo de felicidade, dar um abraço e dar um beijo mais caliente, e não ser agredido só por mostrar a sua afetividade. A parada junto com o show da virada são os únicos eventos oficiais da cidade a utilizar o corredor Paulista Consolação. Vamos ver o que o público e os comerciantes do local acham disso. Eu sou a favor porque aqui é uma avenida de grande expressão, onde concentra todo o movimento do país, e eu sou a favor, portanto que seja organizado, policiado. Em primeiro lugar, que eu não tenho preconceito. Em segundo lugar, eu acho que a Paulista é o coração do Brasil. E aí seria uma coisa bem divulgada. Sim, eu sou a favor que seja na Paulista, porque precisa ser dentro de uma via pública, não pode fechar, porque é um movimento político, apesar de ter virado festa, mas continua sendo um movimento político. Oi, eu sou totalmente a favor, porque não atrai muita gente aqui para Paulista, as pessoas brincam bastante, se divertem, é sempre muito tranquilo, então eu não vejo problema nenhum. Porque já são vários anos, né, que acontecem aqui, já participei de 2 paradas e eu acho que é legal, porque aproxima as pessoas e é mais fácil o acesso também. Eu curto na Paulista, acho que é a cara de São Paulo. A Paulista é um lugar dessas coisas mesmo, manifestações em geral, né?
Eu acho que tá bom assim. Você viu aí na reportagem que todas as pessoas que falaram com a nossa equipe comentaram que são a favor da parada gay lá na Avenida Paulista. O que você acha? As pessoas que são contra geralmente não querem se mostrar? O que faz elas geralmente não quererem falar sobre o assunto? Bom, vamos pensar primeiro numa coisa que um dos entrevistados falou. A Avenida Paulista é uma avenida que é palco de todos os movimentos sociais. Todas as manifestações, as greves, enfim, todos ocupam a Avenida Paulista, porque é uma avenida que tem visibilidade, é uma avenida que é a cara de São Paulo, né? Se a gente for pensar e descrever um lugar que hoje é a cara de São Paulo, esse lugar é a Avenida Paulista, né? A parada, ela é uma manifestação social pacífica. Eu vi uma pessoa dizendo, virou um carnaval. Não, não virou um carnaval, nem uma festa. O povo brasileiro, ele tem uma característica que é a festividade. A parada, em cada lugar do mundo, tem as suas características. Tem países que são marcha, que são desfile. No Brasil, a característica é a festividade, como o nosso povo é festivo em todos os eventos. A gente nunca vê nada com agressividade, nós não temos terroristas aqui, não temos... Quer dizer, existem pequenos grupos aí, enfim, homofóbicos, mas não é de grande expressividade como fora do Brasil. O evento é pacífico, nunca houveram agressões assim expressivas, nenhum tipo de transtorno para o patrimônio público, como já tiveram em outras manifestações que ocuparam a avenida. Então, isso tudo colaborou para que nós ficássemos na Avenida Paulista e que lá fosse o nosso lugar, como vai ser sempre. Falando até nisso, por que só a parada tem permissão para usar a Avenida Paulista? Então, como eu te disse, é uma manifestação social pacífica, né? Onde as pessoas elas estão lá, estão comemorando, estão brincando, porque eu acho que nós temos duas motivações para a parada. Primeiro é reivindicar, continuar reivindicando, e a gente não está reivindicando nenhum privilégio, a gente está reivindicando igualdade de direitos. Na nossa Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Então, essa igualdade não pode ser desigual. Ter um recorte social para um determinado grupo, ter falta dessa igualdade. Segundo ponto, é comemorar as nossas vitórias, porque no dia a dia a gente vai tendo vitórias aí, nada acontece do dia para a noite, nenhum movimento social conseguiu nenhuma vitória de um dia para o outro, né? Mas nós temos conseguido os nossos avanços, como eu te disse, pensão por morte, reconhecimento das uniões, colocação de parceiro no plano de saúde, já tem casos de adoções, de colocar os dois pais ou as duas mães na certidão de nascimento. Então, é um avanço grande para a gente. E agora, voltando a falar um pouquinho da organização, como é que a associação capta recursos para viabilizar o evento? Então, nós buscamos patrocínio na iniciativa privada, temos alguns patrocinadores na iniciativa pública, que hoje quem está conosco é Petrobras, Caixa Econômica, o governo do estado e a prefeitura aqui de São Paulo, que eles não dão a verba, mas eles dão apoio logístico, palco, os hospitais de campana durante a parada, enfim, todos esses outros, toda essa parte logística. Para finalizarmos, Fernando, por favor, alguma outra parada no mundo traz o retorno econômico que a parada daqui traz? Existe um site na internet que é www.observatoriodoturismo.com.br, onde descreve todos os benefícios, as pessoas que participam, tudo que as pessoas podem consultar. Isso está aberto ao público? Está aberto ao público. As pessoas que vêm de fora, quanto cada pessoa gasta nessa semana, quer seja em hotelaria, em alimentação. E tem o site da parada também, que é o www.paradasp.org.br, para quem quiser acompanhar aí o calendário do mês do orgulho LGBT. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença, e fique à vontade também para fazer uma despedida para o pessoal. Gente, dia 2 de junho, parada na Avenida Paulista,
A partir do meio-dia a gente começa a parada. Dia 30 de maio, no Vale do Anhangabaú, acontece a Feira da Diversidade, onde a gente tem a comunidade LGBT, prestação de serviços, alimentação e um palco com atrações aí para tornar um dia bem legal no feriado de Corpus Christi. Uninove Entrevista encerra aqui o programa especial sobre economia, onde abordamos o mercado GLS. Agradecemos a todos os convidados e a sua companhia. Até o próximo programa. Boa noite.